João capítulo 9. João capítulo 9. Eu quero dizer que as crianças até 8 anos têm um culto acontecendo aqui no primeiro piso, classes diversas para todas as idades, e a turma de 9 a 12 anos, a turma do Start, 9 a 12 anos também tem um culto especial acontecendo aqui no prédio. A turma de 9 a 12 anos, então podem, se tiver algum rapaz ou moça nessa idade, podem descer, ali tem uma turma que acompanha até o salão, onde está acontecendo um programa especial para essa turma de 9 a 12 anos. João, o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 9, versos de 1 a 7, podemos ler juntos, mesmo sem Bíblia, faz bem você ler. Você diz como? Está na tela. Então, você pode acompanhar numa dessas 4 telas, 3 que estão funcionando aqui, você pode acompanhar numa dessas telas o texto. Vamos ler juntos? Diz assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Para aí. Caminhando, Jesus viu um homem. Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos também viram. E perguntaram: Mestre, quem pecou? Este? Gente, ser humano é ser humano em todas as fases da história, do Polo Sul ao Polo Norte, tem sempre alguns comportamentos padrões. Quando viram um cara desgraçado, ferrado, lascado, fizeram uma pergunta que é muito comum, não só na religião, mas querendo saber a origem da dor, do sofrimento, diz: quem pecou? Por que esse cara está assim, cego, mendigando? Ele ou seus pais pecaram? Essa ideia da maldição hereditária já não é de hoje, querendo colocar a culpa no tarado avô, pelo que acontece no dia de hoje, Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus viu o cego e os discípulos viram, mas os discípulos já foram assim com aquela faca, com aquela pressão, com aquela condenação. Ô desgraça, ô raça de religiosos do inferno, Eles foram para o céu, sei lá, a gente se encontra lá, pede perdão, mas que ali os caras pegaram pesado. Pegar quem? Ir lá, ajudar o cara, estender a mão. Os caras já vão logo perguntando: Senhor, aí, é pecado, hein? Eu tenho certeza que esse cara está cego, que é pecado. Isso eles não tinham dúvida que era pecado. Eles só não sabiam pecado de quem, se era do cara cego ou se era dos pais do cego. Verso 3 diz assim: respondeu Jesus: nem ele pecou, filhinhos. Largam de ser bestas, acusadores, largam de ser tão maldosos. Nem ele pecou, nem seus pais. Não que os seus pais nem ele tivessem pecado, tanto os seus pais quanto ele tinham pecado, mas o fato dele estar cego não era resultado do pecado, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Isso não quer dizer que o cara era santo e nem os pais eram santos, mas a cegueira não tinha nada a ver com pecado. E talvez você veio aqui hoje só para ouvir isso, que o que está te acontecendo, você não está pagando. Mas depois eu falo mais disso. Porque Jesus disse: o problema não é por causa do pecado. Esse problema em pauta. Pode ter um outro que seja, mas esse não era. Nem todo problema é Deus cobrando, Até porque quem já aceitou Jesus, deixa eu dizer uma coisa: ninguém está pagando nada, porque Jesus já pagou tudo na cruz. Vou repetir: quem já aceitou Jesus não tem mais nada para pagar. Eu estou pagando os meus pecados, isso é heresia, porque ele pagou por completo os nossos pecados na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue em nosso lugar. Amém? É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, que me enviou, enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar, disse Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Agora para aí. Dito isso, o cara está cego, mendigando. O cara não está vendo nada, ele era cego de nascença, né? Mas, com certeza, tinha uma sensibilidade muito grande, sabia de muita coisa, não era uma criança. E aí, os discípulos estavam perto, não havia uma distância, ruas largas. Provavelmente ele ouviu aquele burburinho: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Já dá um mal-estar. Já dá um mal-estar, né? A pessoa chega perto de você, você já está na pior. A pessoa chega cochichando, dizendo: aí, ó, isso é um fio da égua mesmo, isso aí não presta mesmo, sabe? Não merece ser ajudado, não merece. Tal. Dito isso, o cara que é cego entra na sua imaginação, na pele dele. Ele escuta assim: entra na pele do cego. O cego escuta um escarro. Aí Jesus abaixa, pega um pouco de terra, faz uma massinha na mão. Aí ele pega aquilo e põe nos olhos do cego. Diz assim: fez lodo com saliva e aplicou aos olhos do cego. Nossa, nojento, né? Nós espiritualizamos, irmãos, nós achamos que o cuspe de Jesus era dourado. Né? Nós temos uma mania de espiritualizar tudo, de achar que tudo não era do jeito que era. Mas o cuspe de Jesus, na sua humanidade, era tão cheio de vermes, saliva, bactérias, sei lá, era cuspe igual da gente. E a terra onde que Jesus pegou, não era uma terra assim de purpurina, né? Era terra mesmo. Ele pegou a terra ali, tinha talvez formiga, sei lá o quê, passou lagartixa por ali, passou cachorro e fez cocô por ali, aquela terra mesmo. Ele pegou aquela terra, pôs na mão, fez uma massinha e fez um emplastro e pôs nos olhos do cego. O cego está lá, o cego não estava vendo. De repente o cego sente aquele emplastro nos olhos. Não é emplastro de sabiá, é emplastro mesmo, né? Aí, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo ao cego: vai, lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Que era um tanque feito nos dias do rei Ezequias, inclusive ele mandou até murar, porque tinha águas limpas, e era um tanque muito conhecido. E ele disse: vai, lava-te lá, vai, lava lá. Ele foi, lavou e voltou vendo. Agora, que coisa, irmãos, não sei se você pegou o início da história, mas o cego não pediu nada. O cego estava quieto no canto dele, o cego estava ali a esmolar. Aí nisso vem passando Jesus com os seus discípulos, o cego ouve e fala mal dele, o cara já está no pior, ouve falar mal dele. Aí de repente o cego leva uma cusparada misturada com terra nos olhos, né? E ainda houve uma ordem. O cara não tinha falado nada, o cego até então está quieto. E Jesus ainda disse para o cego, depois de colocar aquele negócio no olho dele, diz assim: vai agora, lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 7. Esse texto, irmãos, me leva a questionar algo que talvez também você já tenha questionado, sobre o porquê muitas vezes a proximidade de Jesus parece fazer aumentar a dor, o problema, a tragédia, piorar a situação do que melhorar. Ou não foi isso que aconteceu? De imediato melhorou? De imediato a presença, a proximidade de Jesus resolveu o problema?
Pelo contrário, irmãos, o negócio é até meio confuso. Jesus Cristo, Deus do amor, cuspe, lodo. Eu não vou nem considerar a igreja que estava com ele ali, não, porque a igreja sempre foi igreja, né? A igreja estava ali dizendo, quem pecou, vamos disciplinar e tal. O cara ainda nem era membro, já queria disciplinar. O cara ainda nem tinha, o cara já ia entrar na disciplina sem ter sido membro. A igreja estava ali, mas o Jesus, o cara está próximo de Jesus e aí cuspe, lodo nos olhos. Isso me chama a atenção porque acontece várias vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, tem lá um menino possesso, e aí, antes do diabo sair do menino, diz que o menino ainda cai na terra, ainda faz uma presepada e tal, e ele piora antes de melhorar. Aí você diz, pastor, mas foi rápido. Rápido agora para a gente, mas para um pai que está sofrendo, é um susto, porque Jesus estava ali, os discípulos tinham tentado expulsar o demônio do menino, e Jesus manda o demônio sair, o menino ainda dá um rabo de arraia, ainda vira cambalhota, ainda faz um negócio qualquer. Quer dizer, para nós, isso parece que foi assim no instante, mas para quem está vivendo a situação, isso é uma eternidade, irmãos. Olha as irmãs de Lázaro, que mandam buscar Jesus, Jesus amigão da casa, Jesus amigão da casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Aí o Lázaro está doente, eles mandam buscar Jesus, e aí então, diz para ele que o amigo dele está mal. Aí Jesus diz, mas eu não vou agora. Aí o pessoal assusta, espera aí, é seu amigo. Ele diz, aí Lázaro morre, passa um dia, 2 dias, 3 dias, era o tempo, né? Que se esperava ainda que, por causa de alguma doença, talvez a pessoa acordasse, e para selar mesmo a morte, Jesus chega no 4º dia, já tinha passado o prazo. Há um desespero no coração das irmãs, mas a verdade é que elas tinham mandado buscar Jesus antes, e a situação piorou. Então, queridos, bem-vindo ao time. Eu não quero te decepcionar, mas às vezes acontece isso. A gente busca, a gente se aproxima, e de imediato as coisas pioram. Eu disse essa semana, disse na reunião do AP, sexta-feira, uma reunião linda do AP na sexta-feira, foi muito legal estar lá com eles. A gente estava conversando sobre isso, sobre o triunfalismo, sobre uma prosperidade desequilibrada, sobre um sucesso não garantido nas Escrituras. E muita gente anda frustrado porque não percebe que isso não está na Bíblia. Pelo contrário, vamos encontrar na Bíblia, sim, muitas vezes Jesus curando imediatamente, Jesus operando, Jesus abençoando, mas às vezes há um delay. Gostei dessa palavra, delay. Delay, há um delay, né? Não é na hora exata, né? E eu anotei algumas palavrinhas com a letra P. Primeira palavrinha com a letra P, para nós aprendermos nesse texto, coloca aí para mim, por favor, a pluralidade. Esse texto do cego, primeiro, nos ensina sobre a pluralidade. O que é isso? É que Jesus não trabalha em série, Ele não faz do jeito que nós queremos, ou do jeito que os fez nos outros. E em relação aos cegos na Bíblia, nos Evangelhos, é muito bem percebido, é muito claro essa operação de Jesus na história, porque nesses dias haviam muitos cegos, enfermidades que geravam cegueira, e quem já leu os Evangelhos percebe que cada cego Jesus tratou de um jeito, porque Ele não trata todos da mesma forma. Não adianta colocá-lo numa caixinha, não adianta esperar que ele venha do meu jeito, do seu jeito, ou ele faça na minha vida como fez na vida do outro. Ele faz o que quer, com quem quer, na hora que quer, do jeito que quer. Uma coisa é certa, Ele fará.
O que interessa é que andar perto dele faz bem. O que interessa é que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. O que interessa é que só ele é rei e que ele é paz, ele é vida. Agora, como vai acontecer, eu não sei. E a dor aumenta quando eu fico esperando que aconteça comigo, quando que aconteça com os outros, como aconteceu com os outros. A dor aumenta quando eu fico esperando que Jesus trabalhe assim, sempre da mesma forma. E não é assim, essa pluralidade. O cego Bartimeu, por exemplo, estava na beira da estrada, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou buscá-lo, e não pôs lodo no olho dele, agiu de outra maneira. E cada cego, teve um outro cego, que Jesus levou para fora da cidade, e fora da cidade tocou no cego, o cego viu os homens como árvores, aí Jesus tocou 2 vezes, não foi uma vez, e sabe, cada cego ele tratou de uma maneira diferente. Isso inclusive é até gostoso, saber que Jesus trata a mim e a você de uma forma especial, de uma forma única, de uma forma pessoal. Isso é bom nesse sentido, saber que Jesus não nos trata como uma multidão, mas como indivíduos. Mas ao mesmo tempo, é ruim quando nós concebemos essa ação mecânica, única, e nós achamos que ele vai tratar todos do mesmo jeito. Ele viu o cego, se compadeceu do cego, mas ele percebeu que naquele caso precisava de untar com barro. Ah, por quê, pastor? Não sei. Ele percebeu que o cara precisava de um lodo no olho. Talvez o cara seja soberbo, não sei, né? Aí um soberbo precisa de um cuspezinho para poder, né? Não sei lá por que cuspiu no olho do cego, eu só sei que cuspiu. Cuspiu no olho? Não, cuspiu no chão, né? E fez o barro e colocou no olho do cego. Mas a primeira lição que me chama a atenção aqui, e nós precisamos sempre lembrar, porque às vezes acontece com alguém no aspecto negativo, e aí a gente acha que vai acontecer com a gente também. Ah, fulano buscou a Deus e morreu, então não vou buscar não, porque não vai adiantar nada. Sabe, estava na hora daquela pessoa, tá? A senha era dela, e talvez a sua não seja agora, então continue crendo, continue orando, continue esperando. Sabe, mas você desanima porque aconteceu com alguém, e aí você trabalha, a sua mente está programada para um padrão da ação de Deus, e não é assim. Pode ser também no aspecto positivo, a pessoa ganhou uma fortuna, e você diz, então também eu vou ganhar, e aí não ganha, porque Deus não trabalha em série, Ele sabe a quem Ele pode dar e quem Ele não pode dar, sabe, essa pluralidade da ação de Deus nós temos que entender. Nós temos que entender que cada um de nós, para Deus, somos únicos, e Ele tem um tratamento VIP, personalizado, com você e comigo. Amém? Segunda palavra com a letra P, é em relação ao passado. Esse texto deixa bem claro, querido, que o passado não gerencia o presente. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus disse, não é assim, sabe, nem ele pecou, nem seus pais, nem tudo que acontece na vida é cobrança, é castigo, Deus, você está pagando. Eu detesto essa palavra, principalmente quando pessoas se envolveram com Jesus. Diz assim, mas eu estou pagando. Está pagando o quê, filho? Você já aceitou Jesus? Se você não aceitou, você está pagando mesmo. Eu vou te falar, o melhor que você fizer, você ainda vai ficar devendo. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a sua dívida é tão grande que, se existisse reencarnação, você reencarnaria 1000 vezes e não pagaria a conta. Agora, com Jesus, você vivendo apenas uma vida, já está tudo pago pelo sangue derramado no Calvário em nosso lugar. Então essa cobrança, essa culpa exacerbada, essa constante lembrança do que fez, sabe? Você pode, é claro, nós não temos como deletar,
Mas nós temos que ajuntar a essa lembrança a verdade, a esperança de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os discípulos tinham assim um treinamento, eles tinham feito um curso que ensinou para eles sobre esse negócio assim de que você vai pagar pecado dos seus pais. Oh, que asneira, que heresia, porque cada um dará conta de si mesmo. Se você aceitou Jesus, seus pais podem ter sido os piores trastes da humanidade, seus avós, seus bisavós, mas você quebrou a corrente. Sabe, se você se rendeu a Cristo, não tem nada a ver com a história do seu avô, da sua mãe, do seu pai. Você não vai pagar coisa nenhuma, cada um dará conta de si mesmo, seu pai dará conta dele, você dará conta de você. Ah, não, mas é porque, quem sabe, ainda tem uns elos com o passado, né? Tem uns elos, tem um link, que isso? Que heresia! Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Em Cristo, nova criatura somos. Não tem isso, irmão, de estar pagando. Quem pecou, ele ou seus pais? Quando eles perguntam aos seus pais, eu fico imaginando quem ensinou. Porque isso existe hoje, eu fico imaginando, mas como é que o diabo não é criativo mesmo, né, irmãos? O diabo, ele é repetitivo, desde aquela época ele vem tentando amarrar as pessoas com culpas, dos pais, dos avós. Tem gente, inclusive, pagando até para fazer curso, para poder descobrir a árvore genealógica, qual foi o galho que quebrou na sua família, para tentar consertar o galho. Querido, podem ter quebrado todos os galhos da árvore genealógica da sua história, mas se você está em Cristo, você é uma nova árvore, é um galho da videira de Jesus, você é nova criatura. Para com isso, né? Essa questão do passado me chama a atenção nesse texto, porque são os próprios discípulos que perguntam, e é o próprio Jesus que responde. Nem ele pecou, nem seus pais, nem ele pecou. Mas, sabe esse problema que você está enfrentando? Você não está pagando, mas é porque Deus quer manifestar a glória dele na sua história e na minha história. Deus quer mostrar quem ele é. Deus quer que nós o conheçamos mais. Nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Amém? Terceira palavra com a letra P, e a palavra que eu achei foi a palavra primordial, que remete ao original. Esse texto mostra uma cura que tem tudo a ver com a criação. E me fez lembrar até a questão de carro, quando você leva o carro para consertar, num lugar não autorizado, numa oficina de fundo de quintal, e o cara põe uma peça que ele pegou num desmanche, e essa peça era de um outro carro, e ela não encaixa no seu carro, mas ela aperta, ele aperta, e ele espreme, ele diz, não, está igual ao original. Aí você sabe, não é quem já fez isso, não levanta a mão, mas você paga mais barato, é mais barato, mas aquela peça não é original. E nesse texto mostra como Jesus, ele tem poder para restaurar de forma original a nossa história, a nossa caminhada. Porque quando ele cospe e faz lodo na terra, ele está indo lá nos primórdios, por isso que eu coloquei a palavra primordial, está indo lá no princípio. Assim como Deus criou, e no princípio ele estava com Deus, ele é Deus. Então ele também não está colocando uma peça falsificada, uma peça usada, uma peça de terceiros, mas ele está colocando naquele cego uma peça original, porque ele fez o homem do barro, e agora ele faz barro de novo e coloca no olho do homem. Isso quer dizer que ele está fazendo
tudo perfeito, tudo novo, tudo completo. O que Ele tem para dar é original. Jesus não usa peça de desmanche na história de nenhum de nós. Ele não usa nada que já foi danificado, estragado. O que Ele tem para mim e para você é o melhor dessa terra. Louvado seja o nome dEle. Quando Jesus opera de forma perfeita, sábia, completa. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E essa questão do lodo aponta nessa direção do poder criador. Faz lembrar do início, quando ele estava lá, criando o ser humano, do pó da terra e fazendo aquele boneco, não sei como, e depois aquela boneca, né? A mulher mais linda do universo naqueles dias, só tinha ela, né? E aí, agora Jesus faz de novo com barro, para dizer: eu ainda sei fazer aquilo que você precisa que aconteça na sua história. Como eu fui no passado, eu ainda sou no presente. Como eu fiz no passado. Irmãos, eu ouço falar que Deus foi o criador de todas as coisas. Eu confesso que eu não gosto dessa expressão. Deus não foi o criador. Deus é criador. De vez em quando eles descobrem uma estrela nova, eles descobrem uma ave nova, uma planta nova, e parece que assim eles não tinham pesquisado. Irmãos, já tinham pesquisado sim. É porque Deus sempre está criando coisas novas na história, novas e perfeitas. Ele não perdeu o seu poder de criar. Mas em quarto lugar, uma observação aí nessa história que me chama a atenção: quando Jesus cura o cego, coloca o lodo no olho do cego, ele me ensina a sua pluralidade na ação, a pluralidade. Ele pega e age de uma forma totalmente diferente. Ele me ensina a respeito do perdão em relação aos pecados, porque ele não está cobrando nem dos pais e nem do moço. O homem não estava cego por causa de pecado. Sabe, se você aceitou Jesus, você está passando por aperto, saiba disso. Deus não está cobrando de você não, filho. Talvez você está brigando com Deus, dizendo: Deus deve estar com raiva de mim, porque em 1835, ou porque em 1940, ou porque semana passada eu falei. Sabe, se você se arrependeu e confessou, você já foi perdoado. Deus não está te cobrando. E nem você tem como pagar, e nem eu tenho como pagar. Então ele não estava cego nem por causa dos pais e nem por causa dele. Era porque Deus quer mostrar a glória de Deus nisso. Eu não sei como, mas Ele vai mostrar. Vai ter uma hora que você vai ver esse limão virando uma limonada. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Jesus também mostra essa capacidade de restaurar de uma forma tão perfeita, mas tão perfeita, tão original. Mas ao mesmo tempo ele disse para o cara: vai lavar no tanque de Siloé. E aí eu parei aí e fiquei imaginando: meu Deus, para que isso, né? Por que Jesus não disse para o cego assim: abre os olhos? Ele fez isso outras vezes. Agora ele diz para o cego: cara, você está com um lodo no olho, agora vai no tanque de Siloé, que era um tanque pequeno, era uma piscina, vai lá e lava. Esse tanque quer dizer enviado. Era um tanque conhecido desde o Velho Testamento. Era um lugar especial. E tinha esse nome, enviado. Quando o cara lava, a primeira coisa que ele vê é o tanque. O tanque enviado. E eu acho que essa palavra não está aí por acaso. Eu não acho que a Bíblia é uma coxa de retalhos perdidos, assim, misturados. Mas eu vejo um propósito em tudo, queridos. Eu gosto das palavras assim, né? Que a cura acontece quando nós caminhamos na direção de um projeto, de um sonho, de uma missão.
Ele foi no poço chamado enviado. Eu digo, Deus, por quê? A resposta que eu tenho, queridos, é que a partir do momento que eu vou na direção na qual eu sou enviado, fica mais fácil enxergar as coisas. Meus olhos são abertos. A partir do momento que eu vivo o projeto que Deus tem para mim, para o qual eu nasci, para o qual eu cresci, para o qual eu sou enviado, meus olhos são abertos. Quando eu me afasto de Deus, quando eu me afasto desse projeto de Deus, desse poço enviado, para o qual eu sou enviado, se o cego falasse, não, para lá eu não vou, eu vou ter outro poço aqui perto, não, você vai para o poço que chama enviado, sabe? A verdade é que isso trouxe para a minha cabeça essa verdade, que se eu caminho na direção para a qual eu sou enviado, fica mais fácil meus olhos serem abertos. Fugindo da vontade de Deus, eu enxergo muito pouco. E a última palavra com a letra P é perseverança. Está difícil, tem lodo. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Você está orando, está buscando, mas parece que está piorando. Não se afasta, não. Não desobedeça, não. Não desvia, não. Porque o milagre vai acontecer. Parece que Deus está brincando com a gente. Que coisa mais maluca. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as que são. Se Jesus tivesse um celular na mão, aí pegava o celular, ligava aí o laboratório aí da Alemanha, manda aí por favor um colírio e tal, e manda um anjo trazer, e aí o anjo é transladado, traz. Tal. Aí Jesus trabalha com coisas que nada são, para envergonhar aquelas que são. Persevere. Pode parecer muito pouco, pode parecer sem sentido, pode parecer que nada está mudando, mas persevere, porque a partir do momento que Jesus passou por perto, que Jesus tocou, que Jesus chamou, não tem outro resultado. Vai acontecer algo tremendo na história. Ainda que de imediato pareça não ter melhorado. Talvez você está desistindo, está cansado, está perturbado, você está dizendo que vale seguir a Cristo. Escutei ele cuspindo perto de mim, ele está cuspindo, está pondo barro, ainda me dá ordens ainda, eu vou obedecer? Vai obedecer sim. Permaneça fiel, permaneça firme, seja perseverante, porque ao lado de Jesus e no nome de Jesus, esse texto prova que mesmo por um instante, a figueira não florescendo, as vacas não produzindo no pasto, eu e você devemos alegrar no Senhor, nosso Deus, da nossa salvação, porque uma virada vai acontecer. Diga como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, as coisas não estão bem, poxa, Jó orava, Jó era disciplinado na vida devocional, Jó fazia culto doméstico, de repente ele não perdeu um filho, não perdeu 2, ele perdeu 10, de repente ele não perdeu uma empresa, ele perdeu todas, ele não perdeu emprego, Jó de repente ele não perdeu o rim, ele não perdeu o fígado, ele não perdeu a vesícula, ele ficou doente por inteiro, no meio de toda a desgraça, e com aqueles discípulos dizendo, você pecou, você pecou, você pecou, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele se levantará.
Aí você diz: pastor, mas está difícil esperar chegar no tanque de Siloé. Está difícil eu ir ao tanque de Siloé. Pastor, não estou com vontade mais de nada. Estou nem com vontade de nada. Estou aqui hoje, nem sei porquê. Você está aqui hoje para ouvir o seguinte: que você já nadou, está quase chegando na praia. Nada mais um pouquinho que você vai chegar em terra firme. Você está aqui hoje, talvez, irado com Deus, mas volta para casa em paz com Deus, no nome de Jesus. Josué, canta uma canção, toca uma canção, e você vai pensando nisso, vai fazendo as pazes com Deus, vai acertando sua vida com Deus. Você está longe de Deus, aproxima dele, diz: Senhor, eu quero acertar minha vida com o Senhor. Talvez você se afastou por isso, porque você não viu melhorar de imediato, parece que até piorou, azedou. Mas, queridos, o fim vai ser legal. Deixa eu te dizer uma coisa enquanto Josué prepara aqui. Uma historinha que eu contei aqui, no início da missão, muito tempo, tem muita gente nova que não ouviu, mas como me abençoou. A história do Joãozinho. O Joãozinho que estava lendo o gibi, de um faroeste. Nem o Saulo ouviu essa. Você não ouviu. E olha que você é velho aqui. O Joãozinho estava lendo uma revista de faroeste. Aí de repente prenderam a mocinha, namorada do mocinho. Os bandidos pegaram e sequestraram a mocinha. E aí a história era o seguinte: o mocinho tentar resgatar a mocinha, o herói tentar resgatar a namorada dele. Aí o Joãozinho estava lendo aquela revistinha no quarto, com a luz acesa. Só que o autor da história foi rodeando, igual às vezes eu faço aqui assim, eu vou rodeando, para chegar no ponto. Aí ele foi rodeando e tal. Aí a mãe do Joãozinho viu que o Joãozinho não ia dormir, disse: Joãozinho, já deu hora, amanhã você tem aula cedo, Joãozinho, vai para a cama, dorme, apaga essa luz. Aí o Joãozinho disse: mãe, já vou, e ele continuou lendo rápido, e o mocinho procotó, e o mocinho vinha para pegar os bandidos desviavam, e ele não achava os bandidos, não achava a mocinha. E aí a mãe do Joãozinho gritou: Joãozinho, já passou meia hora, Joãozinho, apaga essa luz, vai deitar. Mas como é que ele ia deitar? Aquela ansiedade de saber o fim da história. Aí o Joãozinho continuou lendo, e aí de repente os bandidos pegam a mocinha, amarram na estrada de ferro, e o trem estava chegando, e o mocinho não chegava, o trem vinha, o mocinho não vinha. E está lá a Maria Fumaça, e o Joãozinho procotó, e tal, e a Maria Fumaça: café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não. E o mocinho não chegava. De repente o Joãozinho escuta a mãe dele subindo os degraus, dizendo: eu já avisei, eu estou subindo com o chinelo na mão. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando? Eu estou subindo com o chinelo na mão. Eu te arrebento, menino. Já tem 2 horas que eu estou falando para você apagar essa luz, para você dormir. Amanhã você tem aula, Aí o Joãozinho escutou a mãe dele subindo. Ele sabia que a mãe dele não prometia sem cumprir. A mãe dele era fiel nas promessas. Aí ele escutou o barulho da mãe dele subindo a escada. Joãozinho teve uma ideia fantástica. Ele foi para a última página da revista. E na última página da revista estava o mocinho montado num cavalo e a mocinha na garupa, escrito assim: e foram felizes para sempre. Joãozinho fechou a revista, apagou a luz. Na hora que a mãe dele chegou, ele já estava virado para o canto debaixo da coberta. E na cabecinha dele, inteligente, estava uma conclusão: o que aconteceu eu não sei, eu só sei que foram felizes para sempre.
Quando você abre no livro do Apocalipse, no final da Bíblia, você vai encontrar a mesma verdade. Eu não sei e nem vou brincar de adivinhar o que vai acontecer com você essa semana. Só sei que ao lado de Jesus, nós seremos felizes para sempre. Amém?